Às 3 da manhã, enquanto a maioria dorme, um portal invisível se abre. É a hora em que o silêncio fala mais alto, em que a mente se torna um campo fértil e em que os segredos da prosperidade estão ao alcance de quem ousa buscá-los. Napoleon Hill afirmava que os grandes homens não se destacavam apenas por suas ações à luz do dia, mas pelos rituais silenciosos que praticavam na escuridão. O mundo pensa que sucesso é coincidência, mas os sábios sabem que existe um código oculto, a disciplina de despertar quando todos descansam. Nesse momento sagrado, você não está apenas acordado, está em sintonia com sua mente mais profunda, treinando seu subconsciente e conectando-se com uma força maior. O que você faz nessas horas invisíveis pode moldar os dias mais visíveis da sua vida. O mistério da hora silenciosa. Às 3 horas da manhã, o mundo inteiro parece adormecido, mas é nesse silêncio que a vida revela seus segredos mais ocultos. Napoleon Hill dizia que os momentos de quietude extrema são aqueles em que a mente se abre para forças invisíveis, que durante o dia são abafadas pelo barulho da rotina. É a hora em que o consciente se enfraquece e o subconsciente se torna mais receptivo. Por isso, muitos sábios e líderes usaram a madrugada como território sagrado de criação. Não se trata de superstição, mas de uma ciência silenciosa. A noite não apenas esconde a escuridão, ela também revela clareza. O mistério dessa hora não está nos ponteiros do relógio, mas no que acontece dentro de nós. Às 3 da manhã, o corpo está em repouso profundo, mas a mente, se despertada, pode acessar uma nitidez rara. Hill observava que é nesse instante que pensamentos mais elevados conseguem penetrar sem a resistência do cansaço ou da dúvida. O silêncio externo amplifica a voz interna. É como se o universo inteiro estivesse aguardando uma ordem, esperando que você dê um comando claro sobre quem deseja se tornar. Muitos não entendem esse mistério porque acreditam que sucesso nasce apenas da força do trabalho diurno. Mas Hill alertava que o trabalho invisível da mente é ainda mais poderoso. A madrugada é como um campo fértil, pronto para ser plantado com ideias, crenças e objetivos. O homem que compreende esse segredo descobre que pode moldar sua realidade antes mesmo do sol nascer. Ele percebe que a verdadeira batalha pelo sucesso começa quando ninguém o vê, no silêncio da noite. A ciência moderna até confirma essa visão. Estudos mostram que entre 2 e 4 da manhã, o cérebro está em estado de ondas cerebrais propícias à criatividade e à absorção de imagens mentais. Hill, sem laboratórios, já intuía isso ao falar da força do subconsciente. Ele sabia que essa hora não era comum, era um portal. O que você pensa, declara ou imagina nesse período tem o poder de se fixar de forma mais profunda, criando raízes invisíveis que florescem no dia seguinte. O mistério também está no contraste. Durante o dia, estamos ocupados demais para ouvir a nós mesmos. À noite, o ruído se cala e até as preocupações parecem adormecer. É nesse espaço vazio que surge a chance de plantar novos pensamentos. Hill dizia que a mente não aceita o vazio. Ou você a alimenta com fé e propósito, ou o medo a dominará. Às 3 da manhã, você decide se semeia riqueza ou ruína. O silêncio é uma escolha, não apenas uma circunstância. Esse horário, para os grandes realizadores, era um código secreto. Eles sabiam que, enquanto os outros dormiam, eles podiam treinar a mente como guerreiros em campo invisível. Hill afirmava que as maiores vitórias não acontecem sob aplausos, mas em momentos solitários de decisão. O homem que desperta às 3 horas não busca apenas horas extras de trabalho, mas uma conexão mais profunda com seu destino. Ele se encontra no templo silencioso da mente e dali decide como será o resto da sua vida. Por isso, o mistério da hora silenciosa não é superstição,
mas prática espiritual e mental. É a ciência da repetição, o poder da crença e a clareza de quem ousa se levantar enquanto o mundo ainda dorme. Hill via nessa hora uma metáfora da própria vida. Poucos acordam para o chamado do propósito, mas os que acordam transformam silêncio em riqueza, escuridão em visão e madrugada em portal para a grandeza. E você, ao ouvir isso, precisa se perguntar: o que sua mente está plantando no silêncio da noite? Por que os grandes homens acordavam nessa hora? Napoleon Hill descobriu em suas pesquisas algo curioso. Os homens mais influentes da história tinham hábitos incomuns. Muitos deles aproveitavam as primeiras horas da madrugada para pensar, planejar e criar. Thomas Edison costumava trabalhar em silêncio profundo, acreditando que suas melhores ideias vinham quando o mundo dormia. Henry Ford também valorizava momentos de calma, longe das distrações, para alinhar sua visão de negócios. Eles sabiam que essa hora carregava uma força que não se encontrava no caos do dia. Hill afirmava que não era apenas disciplina, mas estratégia espiritual. A madrugada oferecia acesso direto ao subconsciente sem a interferência da rotina. Edison, por exemplo, usava esses momentos para meditar sobre problemas que queria resolver. Ele plantava a questão em sua mente antes de dormir e muitas vezes despertava no meio da noite com a resposta. Esse hábito o levou a criar invenções que mudaram o mundo. Não era magia, mas aplicação prática de um princípio mental. Grandes líderes como Abraham Lincoln também eram conhecidos por acordar em horários incomuns. Suas anotações pessoais mostram reflexões escritas na madrugada, quando a mente estava livre da pressão externa. Hill destacava que essa prática não era coincidência, mas padrão. Aqueles que alcançavam grandeza entendiam que o silêncio noturno era aliado poderoso. Eles não lutavam contra o caos, mas o evitavam, criando espaço mental para a clareza. Carnegie, o magnata do aço, ensinava a seus discípulos que o homem deveria treinar a mente antes de treinar o corpo. Ele recomendava horários silenciosos para reflexão estratégica. Hill aprendeu com ele que a mente preparada nas horas de quietude é capaz de mover multidões quando o sol nasce. É na madrugada que a semente é plantada. O dia apenas colhe os frutos. O que parece insônia para uns era disciplina secreta para os visionários. Esse hábito revelava algo essencial. Enquanto a maioria dormia, os grandes homens decidiam como o mundo funcionaria ao amanhecer. Essa diferença de mentalidade era o que separava os que apenas reagiam da vida daqueles que a moldavam. Hill dizia que o sucesso não se constrói apenas em reuniões públicas, mas em diálogos silenciosos entre a mente consciente e a inteligência infinita. Os maiores projetos nasciam em momentos que ninguém via. Outro ponto era a coragem de enfrentar a solidão. A madrugada pode ser assustadora para quem teme o silêncio, mas reveladora para quem aprende a escutá-lo. Hill observava que a mente do gênio não foge da solidão. Ela a utiliza como laboratório. O homem comum procura distrações para adormecer seus medos, enquanto o homem extraordinário desperta para ouvi-los e transformá-los em planos. Esse era o verdadeiro segredo da madrugada. Assim, os grandes homens acordavam às 3 da manhã, porque entendiam que era mais do que um horário. Era um código. Enquanto o mundo descansava, eles escreviam a história. Enquanto muitos sonhavam, eles plantavam as sementes que se tornariam realidades. Hill concluiu que o sucesso exige essa coragem: despertar quando todos dormem, pensar quando ninguém pensa e decidir quando o mundo ainda não decidiu. Esse é o preço da grandeza. A mente aberta ao invisível. Napoleon Hill dizia que existe um campo invisível de ideias, inspiração e poder que está sempre ao nosso redor.
A maioria das pessoas não o acessa porque está ocupada demais com o barulho do mundo. Mas às 3 horas da manhã, quando tudo se cala, esse campo se torna mais perceptível. É como se as portas entre o consciente e o infinito se abrissem, permitindo que a mente humana se conecte a algo maior. Essa é a hora em que o invisível fala. Para Hill, o subconsciente funciona como uma ponte. De um lado, temos nossa mente racional, limitada pelas preocupações diárias. Do outro, a inteligência infinita que guarda respostas além da lógica. A madrugada silenciosa é o momento em que essa ponte fica mais clara. É nessa hora que surgem intuições, ideias súbitas e insights que parecem vir de fora, mas na verdade estavam esperando por espaço dentro de nós. Muitos gênios da história relataram experiências desse tipo. Edison, por exemplo, dizia que muitas de suas invenções surgiam em lampejos noturnos. O próprio Hill afirmava que recebia suas melhores inspirações quando a mente estava livre de ruídos. O invisível não se manifesta em meio à pressa. Ele exige atenção, calma e abertura. Às 3 da manhã, essa abertura é natural. O homem que desperta nesse horário se coloca na frequência da revelação. O curioso é que esse processo não exige esforço. Ao contrário, quanto mais relaxada está a mente, mais facilmente o invisível se manifesta. Eu recomendava que, em vez de lutar contra os problemas, deixássemos perguntas no subconsciente antes de dormir. A resposta, muitas vezes, surgiria sozinha na madrugada. Era como plantar uma semente no solo fértil da mente e permitir que o invisível cuidasse do crescimento. Essa abertura também exige fé. Hill dizia que a mente incrédula fecha as portas da inspiração, enquanto a mente confiante as escancara. O invisível não se revela a quem duvida de sua própria força. Ele se mostra ao homem que ousa acreditar que há algo além do que os olhos veem. A madrugada se torna, então, uma cerimônia silenciosa de confiança no poder criador que habita em cada pensamento. Mas não basta ouvir o invisível, é preciso registrar e aplicar. Hill alertava que muitas ideias são perdidas porque não são anotadas ou porque a mente volta a se prender ao medo assim que o dia começa. O homem sábio escreve seus lampejos, trata cada insight como ouro e transforma inspiração em ação. É assim que o invisível deixa de ser apenas sonho e se torna realidade concreta. Portanto, ter a mente aberta ao invisível às 3 da manhã não é fantasia, mas prática consciente. É aceitar que o universo nos fala em silêncio, que a intuição é uma bússola e que os pensamentos dessa hora têm poder multiplicado. Quem aprende a escutar, descobre respostas que estavam escondidas à luz do dia. Hill ensinava: a mente que se abre ao invisível cria riquezas que os olhos comuns jamais verão. No ritual do pensamento dirigido, Napoleon Hill acreditava que a mente humana é como uma antena. Ela capta aquilo para o qual está sintonizada. Às 3 da manhã, esse princípio se torna ainda mais poderoso. O ritual do pensamento dirigido consiste em escolher, com clareza, qual imagem, desejo ou objetivo você deseja alimentar nesse momento sagrado. Não se trata de deixar a mente vagar ao acaso, mas de discipliná-la para receber exatamente o que você deseja construir. Hill dizia que a maioria das pessoas falha porque pensa de maneira vaga. Querem sucesso, mas não definem o que isso significa. Querem riqueza, mas não visualizam de que forma ela se manifestará. O pensamento dirigido elimina essa confusão. Ele concentra a energia mental em um único ponto, como uma lente que foca os raios de sol até queimar uma folha. A clareza é o que transforma um desejo em ordem para o subconsciente. O ritual é simples, mas profundo. Às 3 da manhã, quando o mundo está em silêncio, o indivíduo escreve ou repete seu objetivo principal.
Ele o descreve com detalhes, sente como se já fosse real e fala em voz baixa ou mentalmente, carregando emoção no processo. Hill chamava isso de autossugestão aplicada. A mente, exposta repetidamente a essa imagem, começa a acreditar nela como realidade, e o subconsciente passa a agir como se fosse inevitável. Esse processo não é apenas psicológico, mas energético. Hill acreditava que pensamentos intensos, especialmente repetidos em horários de maior abertura subconsciente, criam uma vibração que atrai circunstâncias equivalentes. O ritual do pensamento dirigido é, portanto, mais do que um exercício mental. É um alinhamento com leis invisíveis que regem a vida. Quem pratica percebe coincidências, portas se abrindo e ideias surgindo como respostas ao comando dado. Mas o segredo está na repetição. Um único pensamento não constrói destino. É a constância que molda a identidade. Por isso, Hill ensinava que o ritual deveria ser diário. No início, pode parecer apenas imaginação, mas com o tempo, a mente começa a aceitar como verdade. Esse é o ponto em que o impossível se torna inevitável, porque a mente já não distingue mais entre sonho e realidade. Outro aspecto importante é que o pensamento dirigido precisa ser acompanhado de fé. Hill dizia que repetir palavras sem crença é como semear em solo seco. A emoção é a água que faz germinar a semente mental. É preciso sentir o objetivo como se já fosse real, vibrar com a conquista antes mesmo de possuí-la. Essa fé emocional é o que grava profundamente o comando no subconsciente. Assim, o ritual do pensamento dirigido às 3 da manhã é a prática que transforma caos em clareza, desejo em decisão e sonho em destino. Não é apenas sobre acordar cedo, mas sobre acordar com propósito. Hill mostrava que o homem que domina seus pensamentos nesse horário domina também sua vida, porque cada dia que começa com direção é mais um tijolo colocado na construção da própria fortuna. A disciplina da madrugada Napoleon Hill ensinava que o sucesso não se constrói em momentos aleatórios, mas em hábitos consistentes, e a madrugada é o campo de treino perfeito para essa disciplina. A maioria dorme, a cidade silencia e o mundo se torna mais lento. Nesse cenário, a mente disciplinada encontra espaço para florescer. A disciplina da madrugada não é apenas sobre acordar cedo, mas sobre assumir o controle do tempo e mostrar que você governa sua rotina, e não o contrário. Hill dizia que o homem comum é escravo da cama, do conforto e do prazer imediato. Já o homem de propósito usa a madrugada como sua oficina. O simples ato de despertar às 3 da manhã e dedicar esse tempo a um ritual mental, a uma leitura inspiradora ou a um planejamento estratégico, instala no subconsciente a mensagem de que a vitória é prioridade. Esse hábito cria uma identidade nova, a de alguém que age quando os outros descansam. A disciplina da madrugada é poderosa porque não se limita ao corpo, ela molda a mente. Cada vez que você vence a vontade de dormir mais, reforça em si mesmo a crença de que pode vencer também os obstáculos externos. Hill afirmava que a verdadeira vitória começa dentro. Ao se levantar em silêncio enquanto o mundo dorme, você prova para si mesmo que está disposto a pagar o preço da grandeza. Esse hábito também multiplica o tempo. Muitas pessoas reclamam da falta de horas no dia, mas desperdiçam suas manhãs em inércia. Acordar mais cedo adiciona blocos de produtividade que, acumulados ao longo do tempo, se transformam em resultados gigantescos. Hill dizia que a disciplina é o diferencial invisível entre o sonhador e o realizador. O madrugador constrói no invisível o que mais tarde aparecerá no visível. Mas a disciplina da madrugada não deve ser confundida com sacrifício vazio. Não é acordar por acordar, mas sim com propósito.
Cada minuto deve ser usado com intenção: meditar, visualizar, escrever, planejar, estudar. O objetivo é treinar a mente para se alinhar com a riqueza interior e exterior. Hill destacava que a disciplina só gera frutos quando está a serviço de um propósito definido. Caso contrário, vira apenas fadiga. A repetição desse hábito cria uma força interior quase inquebrável. A mente acostumada a acordar cedo passa a esperar inspiração, foco e clareza nesse horário. Aos poucos, o subconsciente associa a madrugada ao sucesso, transformando-a em um gatilho automático de produtividade e fé. Esse é o momento em que a disciplina deixa de ser esforço e se torna identidade. Você não apenas acorda cedo, você é um construtor de destino. No fim, a disciplina da madrugada é a base sobre a qual se ergue o ritual das 3 horas. É ela que separa o curioso do comprometido, o amador do mestre, o sonhador do realizador. Hill dizia que a disciplina é o preço da liberdade. A liberdade financeira, emocional e espiritual começa quando você domina a si mesmo. E o treino mais silencioso, porém mais poderoso, é aquele que acontece quando todos ainda dormem. O código do silêncio. Napoleon Hill acreditava que há momentos em que falar enfraquece e silenciar fortalece. Às 3 da manhã, esse princípio ganha ainda mais peso. O código do silêncio significa compreender que nem todas as ideias devem ser compartilhadas antes de amadurecerem. O silêncio protege a mente de críticas externas e de vozes que poderiam minar a fé. Hill dizia que muitos fracassam não por falta de ideias, mas por revelar cedo demais o que deveria permanecer secreto até se consolidar no subconsciente. O silêncio não é ausência, mas presença. Ele cria um espaço interno onde o subconsciente pode trabalhar sem interferências. Quando a mente está em silêncio, ela se conecta mais facilmente com a intuição, com a inspiração e com aquilo que Hill chamava de inteligência infinita. É nesse vazio aparente que surgem as ideias mais claras e poderosas. O código do silêncio é, na prática, uma blindagem contra distrações e contaminações mentais. Hill observava que os grandes homens da história cultivavam o hábito do recolhimento. Eles não desperdiçavam energia explicando seus sonhos a todos, nem buscavam aprovação constante. Sabiam que a opinião alheia pode matar uma visão no berço. O silêncio era sua muralha invisível, uma forma de proteger o tesouro interior até que estivesse pronto para se manifestar no mundo exterior. Mas o código do silêncio não é apenas sobre calar a boca diante dos outros. É também sobre calar o ruído interno. As vozes da dúvida, do medo e da comparação precisam ser silenciadas. Às 3 da manhã, esse silêncio é mais fácil de alcançar porque o mundo exterior repousa. Esse é o momento de treinar a mente a substituir a tagarelice interna por afirmações de fé e por visualizações de vitória. Praticar o silêncio é um exercício de poder. Exige autocontrole, paciência e confiança no processo. Hill dizia que a pressa de falar muitas vezes é sinal de insegurança, enquanto o silêncio disciplinado revela força interior. É no silêncio que o homem aprende a ouvir sua própria voz e, mais ainda, a distinguir entre seus medos e sua verdadeira intuição. Esse discernimento é um dos maiores segredos da prosperidade. Outro aspecto importante é que o silêncio multiplica a energia. Palavras são gasto de força vital, e quanto mais dispersas, menos concentradas. O homem que fala menos sobre seus planos e trabalha mais em silêncio, acumula uma energia magnética que atrai resultados. Hill afirmava: fale pouco, realize muito. O silêncio transforma desejo em fogo interior, e esse fogo se manifesta em ação decidida. Assim, o código do silêncio é o escudo invisível que protege o ritual da madrugada.
Ele garante que a mente permaneça pura, focada e blindada contra forças externas. É o espaço onde ideias germinam, onde a fé cresce e onde o subconsciente é alimentado com clareza. Hill mostrava que quem domina o silêncio domina também o próprio destino, porque no fim, o que é dito com ações sempre fala mais alto do que qualquer palavra. A conexão com a inteligência infinita. Napoleon Hill dizia que todo homem possui dentro de si uma linha direta com uma fonte inesgotável de sabedoria e poder. Ele a chamava de inteligência infinita. Essa conexão não acontece no barulho, nem na correria do dia, mas no silêncio da madrugada. Às 3 da manhã, quando o mundo adormece, a mente se encontra em estado mais receptivo. É nesse momento que os pensamentos deixam de ser apenas humanos e passam a ser inspirados por algo maior. Essa inteligência infinita não fala em voz alta, nem entrega respostas prontas. Ela se manifesta em intuições, lampejos, ideias repentinas e uma calma inexplicável que guia decisões. Hill afirmava que os homens de sucesso sempre confiaram nessa força invisível. Eles não viam suas conquistas como sorte, mas como resultado de alinhamento com uma mente maior. O segredo estava em se colocar no estado correto para ouvir. A madrugada, segundo Hill, é o altar onde essa conexão se fortalece. É quando o subconsciente está mais aberto, sem interferência da lógica ou do cansaço do dia. Nesse estado, as ideias que chegam parecem vir de um lugar além do indivíduo. É como se o universo respondesse às perguntas feitas em silêncio. Grandes invenções, soluções e estratégias nasceram desse momento de contato profundo. Mas para acessar essa força é preciso fé. Hill repetia que a inteligência infinita não responde à dúvida, mas à certeza. O homem que se aproxima dela com desconfiança encontra silêncio. Já aquele que se entrega com fé encontra direção. A fé funciona como chave que abre a porta desse canal invisível. É um pacto entre mente consciente, subconsciente e a fonte universal que governa todas as leis. Outro ponto essencial é a repetição. Não basta tentar uma vez e desistir. A conexão com a inteligência infinita é treinada noite após noite. Cada repetição fortalece o vínculo. Cada madrugada regada a silêncio e fé aprofunda o canal. Hill dizia que é como afinar um instrumento. Quanto mais prática, mais clara e afinada se torna a música. Com o tempo, a mente passa a esperar a resposta, e a resposta inevitavelmente vem. Essa conexão não é privilégio de gênios, mas direito de todos que se disciplinam. Homens simples já tiveram ideias revolucionárias. Empresários falidos encontraram inspiração para recomeçar. E líderes oprimidos descobriram coragem para mudar o rumo da história. A inteligência infinita não escolhe favoritos. Ela responde àqueles que se alinham com suas leis, especialmente aqueles que persistem no silêncio da madrugada. No fim, a conexão com a inteligência infinita é o ápice do ritual das 3 horas da manhã. É quando disciplina, silêncio e propósito se encontram em um ponto de poder. Hill ensinava que, ao estabelecer essa ligação, o homem deixa de viver apenas pela própria força e passa a ser guiado por uma fonte inesgotável. É nesse estado que o impossível se torna possível e que o caos da vida se transforma em prosperidade e realização. Agora você sabe que o ritual das 3 horas da manhã não é superstição, mas uma ciência sagrada. É disciplina, silêncio e fé se encontrando em um ponto de poder. É a mente sendo treinada como um guerreiro invisível, capaz de transformar caos em clareza, dor em propósito e ideias em riqueza. Hill nos mostrou que não existem milagres, apenas leis aplicadas com persistência. E a lei é clara. O que você planta no silêncio da madrugada, floresce na luz do dia.
A pergunta que fica é simples, mas desafiadora. Você continuará dormindo enquanto os segredos do sucesso passam despercebidos ou despertará para assumir seu papel de construtor do próprio destino? A decisão é sua e ela pode começar já na próxima madrugada.